Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, sexta-feira, final de semana chegando, e nesse vídeo a gente vai trabalhar os seguintes assuntos. Vamos falar sobre as chances do goleiro Everton e do meia Rafael Veiga, dois jogadores do Palmeiras, atuarem no Grêmio na próxima temporada. Eu recentemente falei sobre os dois temas aqui, mas quero trazer algumas atualizações. Precisamos falar também sobre Luiz Castro e uma entrevista muito importante que ele deu, porque traz a ideia de jogo dele e aquilo que ele deve implementar no Grêmio na próxima temporada. E vamos falar também sobre Kiki Oliveira, que está próximo do Nacional, mas tem uma situação também envolvendo o Bahia. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, Kiki Oliveira. Eu trouxe para vocês aqui no canal ontem que o Kiki Oliveira está muito próximo de sair do Grêmio e jogar no Nacional do Uruguai. E, de fato, essa negociação está bem avançada. Já há um acerto entre Kiki Oliveira e Nacional e a negociação entre Grêmio e Nacional avançou consideravelmente. Porém, o Grêmio só não concluiu essa negociação totalmente porque o Grêmio prefere negociar ele com o Bahia. Ele iria para o Nacional por empréstimo com um valor pré-fixado para a compra definitiva dentro de algumas metas que ele poderia bater no período por lá. O Grêmio está pronto para dar esse ok definitivo e de fato negociar com o Nacional, mas deu uma brecadinha, uma segurada para ver como o Bahia vai se movimentar. Porque o Grêmio tem uma sinalização de que o Bahia, que já manifestou interesse, pode oferecer um valor maior, consideravelmente maior. Então, por óbvio, o Grêmio dá a preferência de um negócio com o Bahia. Só que tem um grande problema nessa história. E eu já até havia relatado para vocês. O Kiki Oliveira não quer jogar no Bahia. O Grêmio recebeu várias consultas, entre elas do Bahia, mas o Kiki Oliveira não quis sair para nenhum desses clubes interessados. Ele está totalmente decidido a jogar no Nacional. Então eu vou trazer aqui para vocês também, além dessas informações, um feeling, uma leitura daquilo que eu tenho visto no futebol. É claro que muitas vezes as coisas acontecem de forma diferente, até surpreendente. Mas normalmente, gente, no futebol, pesa o desejo do jogador. Claro, se um clube oferece nada para contratar e o outro faz uma proposta de 10 milhões de reais, que seja, digamos assim, né, valores hipotéticos, é claro que quem está oferecendo 10 milhões vai levar, mas aí eu estou falando de uma diferença muito grande. Agora, quando a diferença não é tão grande, e o que o Grêmio tem uma sinalização de que o Bahia pode oferecer mais, e que pode ser consideravelmente mais, mas ainda não tem a proposta concreta do Bahia, né, existem conversas, sondagem, né, sinalização, como eu falei. O Grêmio ele está esperando para que o Bahia formalize algo e, sendo muito maior, aí sim o Grêmio pode bater o pé para que o Kiki Oliveira vá para o Bahia. Mas mesmo assim não tem como obrigar o jogador. Então é uma situação delicada, é ruim de lidar com isso, mas a nova diretoria está tratando desse tema para que o Kiki Oliveira não permaneça. Que ele não vai permanecer, eu diria que é praticamente líquido e certo. É definir realmente para onde ele vai, mas pela minha leitura, como falei agora, a chance muito maior é que, de fato, ele vá para o Nacional do Uruguai. Ok? Essa é a situação do Kiki Oliveira. Luiz Castro. O Luiz Castro deu uma entrevista que, eu vou dizer para vocês, me animou bastante. Uma entrevista antiga, mas é que veio à tona agora. Me animou bastante nele como treinador. É claro que a gente vai conhecer muito mais do Luiz Castro, e como eu já disse várias vezes, a gente tem que dar tempo para ele, ter paciência, etc. Mas o Luiz Castro falou muito sobre a força do meio-campo. E vocês que acompanham o canal sabem quantas vezes eu falei aqui, né? Principalmente na era do Quinteiros. O quanto o Quinteiros ignorava o principal setor de um time de futebol, que é justamente o meio-campo. O Grêmio tinha volantes que não gostavam da bola. Eu falava muitas vezes isso aqui. Por isso que o Grêmio jogava muito na transição direta. Era a bola do zagueiro direto pro ponta. O Grêmio não tinha nem o centroavante para parar a primeira bola. Era a bola no Pavon toda hora. O Pavon se desgastou pra caramba, né? Até porque não tem qualidade para ser o protagonista como era colocado pelo Quinteiros, ou então o próprio Kiki Oliveira, bola quebrada para ele correr e disputar com o zagueiro ou com o lateral adversário. Dificulta a vida, ainda mais de jogadores como Kiki Oliveira e Pavon. Quando chegou o Arthur, bom, o meio-campo do Grêmio mudou muito, mudou demais.
Mas ainda assim o Arthur meio que uma ilha, porque o Dodi não conversa na mesma língua do Arthur, nem perto, o Edenilson muito menos. Né? O William, tivemos o azar da lesão e quando voltou ali sem ritmo de jogo. Agora, o Luiz Castro já deixa muito claro que o seu trabalho passa por um bom meio-campo. Por um meio-campo que goste da bola. Que a bola precisa passar pelo meio-campo para que ela chegue com tranquilidade, para que ela chegue com qualidade ao setor de ataque. Para que os atacantes, seja os pontas ou estão o centroavante, possam receber uma bola numa condição boa, de enfrentamento com os adversários, numa oportunidade de gol, para finalizar. Essa é a situação que me agrada demais. Porque a direção do Grêmio, no início do ano, ouvindo o Quinteiros, esqueceu do meio-campo. E eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Guto Peixoto, que ele disse que volantes, né? Eu falei, o Grêmio precisa de um camisa 8, Guto. Isso tá gritando no campo, só olhar. Por que o Grêmio não contrata alguém que tenha as características? Eu ainda falei na época, né? Eu nem achava que o Grêmio poderia contratar o Arthur, né? Eu falei, alguém que tenha as características do Arthur, do Maicon, que goste da bola. Por que o Grêmio não traz jogadores com esse perfil? Ele falou, esse tipo de jogador não joga mais no atual nível do futebol brasileiro. Hoje tem que ter intensidade. O Grêmio contratou o Camilo. Cuejar. Que intensidade tem o Cuejar, né? Cara, é complicado. Então, assim, quando você tem... Por isso que eu defendo tanto o profissionalismo no futebol, né? Porque dirigentes abnegados, eu não vou generalizar, obviamente, mas a maioria não entende. Não entende. Aí comete essas coisas assim. Fica na mão do que o treinador pede. O treinador pediu, é lei. Porque ele não entende também. Então o treinador falou, tá falado. Não pode ser assim. Por isso que é importante ter um Filipão, um cara que conhece na diretoria, para avaliar. E, obviamente, ter um bom treinador, que me parece ser o Luiz Castro. Ele é um bom treinador, não tenho dúvida disso, mas que possa fazer um bom trabalho no Grêmio, e essa questão já me agradou demais. Bom, para fechar, precisamos trabalhar aqui as chances de Everton e Rafael Veiga, porque isso está circulando muito na internet, né? E eu trouxe para vocês aqui uma informação que o Caliel deu, de que o Grêmio descartou o Rafael Veiga. Mas ontem pipocou muito essa questão. O Luiz Castro pediu o Rafael Veiga. O Grêmio vai fazer mais uma tentativa. Olha só. A informação do Rafael Veiga é a seguinte: o Luiz Castro não pediu o Rafael Veiga, tá? O Luiz Castro, ele obviamente que conhece o futebol brasileiro muito bem, mas ele não pediu o Rafael Veiga. Rafael Veiga é o interesse da direção do Grêmio. Os dirigentes novos que entraram gostam muito do Rafael Veiga. O Palmeiras, de fato, não abriu as portas para uma negociação, mas igual o Grêmio poderia fazer uma proposta. Daqui a pouco uma proposta robusta poderia convencer o Clube Paulista. Só que o Grêmio descarta fazer isso pelo seguinte motivo: o Rafael Veiga não se interessou em jogar no Grêmio. Ele foi consultado, normalmente o primeiro contato é para o jogador. Se o jogador quer, se o jogador quiser, vai no clube para negociar. E o Rafael Veiga, não é que ele disse não quero, mas ele fez pouco caso. Não deu moral, entendeu? E o Grêmio falou, se o cara não tá afim, então é melhor que não venha, entendeu? E aí o Grêmio não avançou mais e nesse momento não pretende avançar. Como eu digo para você sempre, daqui a pouco o Grêmio muda de ideia, vai lá e faz uma nova tentativa. Mas nesse momento, o Grêmio não pretende fazer nenhum movimento maior pelo Rafael Veiga. Eu adoraria chegar aqui e falar, gente, Rafael Veiga pode vir, seria do caramba, joga muita bola, animaria vocês, etc, teria engajamento. Mas eu preciso ser verdadeiro. Preciso ser verdadeiro com vocês. O Grêmio tentou, mas essa foi a resposta, e o Grêmio, nesse momento, não pretende fazer nenhum novo movimento pelo Rafael Veiga. Sobre o Everton, tá? O Everton já esteve muito mais perto do Grêmio. Muito mais perto do Grêmio. Nesse momento, eu não diria que ele está longe do Grêmio. Não, ele não está longe do Grêmio. Mas ele também não está a ponto de fechar, tá? Essa negociação, ela regrediu algumas casas. O Grêmio achou que avançaria casas que ainda faltavam, e aspecto financeiro, tá? Principalmente salário, tá? E tem a questão da liberação no Palmeiras? Tem, que também tem que superar. Mas principalmente o Everton ainda tem que baixar a quantia. Havia chegado para mim que o Grêmio já estava muito perto, ou praticamente fechado nos valores com o Everton, num acerto pelo menos verbal. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ainda há necessidade de o Everton baixar a sua pedida para que esse negócio avance. Não tá longe, mas também não tá a ponto de fechar, tá? Mas é uma negociação que está em andamento entre Grêmio e Everton. O Everton ainda pode sim ser jogador do Grêmio, ok? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Qualidade, por isso que faz tanto sucesso. Pastel crocante,
recheio generoso, sabor que conquista, em várias cidades. Procura a mais próxima de ti no site ou então no Instagram, diferentes combos, sabores que tu não encontra em outros lugares, pode fazer modificações para deixar do teu jeito, diferentes tamanhos também, grande, médio, pequeno. Hora do Pastel, o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto na Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.